Olá pessoal, sou Alexandre Martins do canal Direito Europeu, uma alegria estar com vocês aqui. Hoje eu quero falar sobre as mudanças que tiveram na legislação trabalhista aqui em Portugal. No Brasil nós temos a chamada CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê todas as nuances da relação de trabalho, não só na CLT, mas principalmente na CLT. E aqui em Portugal nós temos o chamado Código Trabalhista. E esse Código Trabalhista, Código do Trabalho, ele sofreu algumas alterações agora por conta de umas resoluções da União Europeia. Então tivemos significantes mudanças, importantes mudanças na lei. Essas alterações, elas vêm de encontro ao que o governo está chamando de Agenda do Trabalho Digno. E é interessante que isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana. O ser humano, ele não é só um ser individual, ele também é um ser dentro de uma unidade familiar, ele também é um ser dentro de um ambiente de trabalho, também é um ser dentro de um local de estudos. Então, essa dignidade da pessoa humana deve acompanhar o ser humano em todos os locais, todos os ambientes que ele frequente. E agora, por conta dessas determinações da União Europeia, Portugal está pondo em prática, entrou em vigor, essa chamada Agenda do Trabalho Digno. Isso é muito interessante, que busca dignificar a pessoa humana, o ser humano, dentro dessa relação louca capitalista do trabalho, como já cantava Fagner, sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra o homem não é nada, Então, apesar da gente reclamar às vezes do trabalho, da carga horária, mas o trabalho é fundamental para dignificar o homem. E é uma via de mão dupla, Da mesma forma que o trabalho dignifica o ambiente de trabalho também tem que ser um local digno para o homem. Então, essas alterações visam exatamente aproximar o máximo possível essa dignidade do homem enquanto trabalhador. E aí criou-se então essa agenda Trabalho Digno e valorização do jovem no mercado de trabalho, porque Portugal tem um problema muito sério em relação aos jovens no mercado de trabalho. Portugal investe na educação dos jovens, Portugal forma os jovens, Portugal fornece uma educação de qualidade e esses jovens acabam migrando para outros países, não ficam em Portugal. Por quê? Porque as qualidades de trabalho, o salário em Portugal, em comparação à União Europeia, são muito baixos. Então, Portugal prepara o profissional e perde o profissional. E aí Portugal não desenvolve exatamente por quê? Porque perdeu o bom profissional, o profissional qualificado. Então, de um lado não melhora porque não tem um profissional qualificado, de outro lado não tem um profissional qualificado porque não melhora. Lembra aquela história do biscoito Tostines, lembra? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então Portugal acaba entrando nessa história e o atual governo quer romper então esse ciclo e criar aí condições dignas e atraentes para que o jovem formado em Portugal fique no mercado de trabalho português. Então, mais de 70 medidas foram tomadas no objetivo de melhorar as condições do trabalho, as condições no ambiente da vida pessoal do trabalhador, da vida familiar. Isso se traduz, por exemplo, na ampliação das licenças paternidade, na licença maternidade, na questão das férias, tudo isso. Teve modificações na área profissional, em relação, por exemplo, à questão da informação, que o empregador tem que prestar certas informações ao empregado em relação às condições de trabalho, às condições de salário, pagamento,
a educação continuada, a formação continuada do trabalhador. O trabalhador tem direito, uma vez empregado, participar de formações. Formações são, como chamam aqui, os cursos, né? Cursos de aperfeiçoamento. Então, esse aperfeiçoamento tem que ser uma rotina, tem que ser contínuo dentro das empresas. Então, com essas medidas, o governo busca tornar o mercado de trabalho português mais atraente, que é exatamente o que está faltando para a fixação dos jovens. E sem essa fixação, não existe crescimento. Então, veio em bom tempo essas medidas. E temos aí, entre algumas dessas mudanças, né, entre elas, nós temos a redução do período de experiência. Desculpem a tosse, eu estou com um finalzinho de tosse aqui. Acho que já tem uns 2 meses que eu estou com esse finalzinho de tosse e não vai embora, mas enfim. Não sei se é consequência do período pós-pandemia. Se você também tiver com tosse, comenta aí depois. Mas eu peço desculpa, tá? De vez em quando dá essa vontade de tossir. Bom, então tem a redução do período de experiência, tá? O estágio passa a ser remunerado, algo que não era em Portugal, o estágio não era remunerado. Então as pessoas faziam estágio em qualquer área e não ganhavam nada. E agora é obrigatório ter uma remuneração de no mínimo 80% do salário mínimo, que hoje, 2023, esse pagamento pelo estágio está em torno de 608 euros. Tá? É o valor que o estagiário vai passar a receber, que antes não recebia nada. Então, em muitas situações, o estagiário não recebia nenhuma ajuda de custo, não recebia nem um auxílio transporte. Ele tinha que pagar o transporte, tinha que pagar a alimentação, tinha que pagar roupa, enfim. Não tinha nenhum incentivo para fazer esse estágio e não estando trabalhando, né, tendo que cumprir um horário longo de estágio, ficava difícil a sua manutenção. Então, o estágio agora passa a ser remunerado com 80% do valor do salário mínimo. Assistência agora, assistência que o avô e a avó pode dar para o neto. Então, aqui em Portugal, o avô e a avó podem faltar ao emprego também, para estar dando um suporte aí para o filho, para o neto. Existem algumas medidas que passaram a ser consideradas contraordenações graves, ou seja, se o empregador não cumprir, o empregador vai pagar uma multa pesada, uma coisa que antes às vezes não tinha multa ou era uma multa leve, o que incentivava o empregador a não cumprir a lei, porque acreditava que não seria fiscalizado, ou caso fosse fiscalizado não teria grandes consequências, né? Então, era mais vantajoso, vamos dizer assim, andar na ilegalidade do que cumprir a lei. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as contraordenações se tornaram graves, pesadas, valores altos, então não vai mais compensar ao empregador manter a ilegalidade. Houve mudanças também em relação às horas extras, ao pagamento, a quantidade de horas extras, também isso mudou. E principalmente mudou também a forma dos contratos, principalmente contratos temporários. Então, fica aqui uma dica, né, uma sugestão. Se você é empregador, se na tua empresa você faz uso de mão de obra através de contratos, é importante que você faça uma revisão nesses contratos, tá? Não só nos atuais, como também nos próximos. Então, um conselho que eu deixo aqui, uma dica que eu deixo aqui, é que você empresário, você que, por exemplo, tem uma empresa de transporte, que aqui se chama DTVE, se você tem uma restauração, que é um restaurante, né? Se você é um prestador de serviço, se você é um produtor, um fabricante, se você tem funcionários, procura um advogado, peça uma assessoria jurídica na área trabalhista, para que você não seja surpreendido com alguma contraordenação, alguma multa pesada que acabe trazendo um prejuízo financeiro para você muito grande, muito acima do que você vai efetivamente estar gastando aí com uma assessoria nessas áreas, tá? Então é importante que você venha adequar a sua
a sua operação, adequar o seu trabalho, o seu processo de trabalho, adequar a forma com que você está lidando com essa relação com os teus funcionários, com essa nova legislação. Essa legislação, como eu falei, ela já entrou em vigor, ela já está valendo, tá? Então, a lei 7 de 2009, se eu não me engano, que é a legislação que é o chamado Código do Trabalho, se eu não me engano, 7 de 2009, ela continua valendo, porém ela sofreu alterações, sofreu algumas inclusões, tá? Então é importante que através aí do teu assessor jurídico, do teu advogado, você esteja fazendo aí essas mudanças. Bom, essas mudanças vão resolver o problema do mercado de trabalho? Eu acredito que é um passo, né? Eu acredito que é um passo, esse governo tem dado alguns passos. Nesse vídeo aqui eu não vou estar falando se são suficientes ou não, né? Mas deu passos em relação à mudança da forma de tratamento do estrangeiro, com essa promessa de extinção do CEF, deu alguns passos em relação à crise habitacional e está dando alguns passos também em relação à justiça do trabalho. É verdade que, de certa forma, pressionado pela União Europeia, né? Porque são diretivas da União Europeia que os Estados-membros são obrigados a seguir. Então, Portugal não tem muita opção, tem que seguir. Mas efetivar, né, cumprir essa determinação sempre é bom. Então, se você é empresário, fica de olho que muita coisa mudou. Se você é empregado também, fique de olho também, acho que também vale a pena. Se você tiver alguma dúvida, procura um advogado, faz uma consulta, porque mudou bastante coisa, mudou teve bastante interação na legislação, a questão das faltas, as faltas que você pode justificar através do próprio portal da SNS, até 3 dias que você fique doente, você não precisa justificar essa falta, né? Justificar essa falta indo ao médico, pegando uma declaração, você pode pelo próprio site do Serviço Nacional de Saúde estar justificando isso. E também em relação às licenças, né? As licenças, aqui existe licença para adoção de filho, licença para o pai, licença para a mãe. Então é importante também vocês ficarem atentos a isso. Se você é pai ou mãe de criança que tem necessidade especial, você também tem direito a uma licença diferenciada, a um tratamento diferenciado na sua rotina de trabalho, inclusive com trabalho telepresencial, que também foi muito ampliado isso depois da questão da pandemia. Então fica de olho nessas mudanças, tá bom? Se você não é ainda assinante aí do nosso canal, assina o canal para você estar sempre recebendo as nossas novidades, tá bom? E se esse vídeo foi interessante para você, faz um comentário aí, deixa um like, contamos com a tua colaboração, ela é importante. Um forte abraço.